Bom dia! Esses dias eu falei que eu tava querendo dar uma turbinada no quadro apresentando, né? E pedi pra vocês escolherem um dos 4 primeiros animes da minha lista. E não teve jeito, Gantz ganhou de lavada, apesar dos comentários estarem pedindo outro anime. Só que a gente vai fazer o seguinte hoje. O anime de Gantz tem 26 episódios, então eu vou assistir de 6 em 6 até o final, beleza? Porque eu também não sei se isso aqui vai dar certo e eu não quero ficar investindo tanto tempo numa coisa que eu não tenho certeza se vai funcionar ou não. Tá, mas é isso aí, dado o aviso e dado o contexto, eu vou assistir agora os 6 episódios e daqui a pouquinho eu já volto, né, pra ter memórias mais frescas e mais recentes, beleza? Falou, falou, falou. Pronto, já era, voltei. O anime começa nos mostrando uma sala muito estranha, e no centro dela tinha uma bola enorme. Aqui eu já tenho que dizer que o anime ele tem uma montagem péssima. Ele tem jogos de câmera que são muito ruins. É um negócio assim que incomoda, porque não é fluido, sabe? Ele não tem cortes abruptos, mas a fluidez de uma cena para outra, cara, é péssima, péssima. Em breve isso vai ficar mais nítido e vocês entenderão melhor. A cena corta então para uma escola. E mais uma vez, esse jogo péssimo de câmera, não sou eu que estou fazendo isso, e nos é introduzido o nosso protagonista, Kei Kurono. E ao invés de prestar atenção na aula, ele estava pensando em sapecagens, acontecendo uma das melhores cenas do anime. Professora! Sim? O Kurono tá de pinto duro. Hã? Só pensa nisso, hein? Caralho! Cara, essa cena é muito boa. Nossa senhora, como a dublagem salva essa parte, sério. Mas aí depois disso ele é repreendido não só pela sala, mas pela professora. Ele sai da escola e passa por um mendigo, julgando ele. E guardem bem a imagem desse mendigo. E aí chegando numa livraria, ele compra uma revistinha de conteúdo duvidoso. E aí chegando na estação para poder ir embora, o cara é um completo babaca com uma senhorinha que só tava pedindo informação. E aí acontecem umas coisas aqui e ali que não são importantes, porque aquele mesmo mendigo de antes aparece e ele tava todo louco de cachaça, sendo julgado por todo mundo. Só que aí chegava alguém do lado dele. Esse alguém era o Kato, seu amigo de infância. Mas ele não tava muito afim de conversar com ele, só queria chegar em casa, bater a banha dele e ficar suave. Porém, entretanto, todavia, o mendigo acabava caindo no trilho dos trens. E todo mundo ali ficava observando, tipo, nossa, será que alguém vai ajudar, não sei o quê. Numa cena muito estranha e muito irrealista, sério. É uma cena que eu não consigo aceitar que aconteceria na realidade, sério mesmo. E aí todo mundo ficava de gracinha, não queria ajudar, menos o Kato, que resolve ir lá ajudar o cara. Só que aí nesse meio tempo ele reconhecia o Kurono, falando tipo, nossa Kurono, e você, parça, quanto tempo, mano? Pô, desce aqui, dá uma forcinha pro pai, na moral. O Kurono hesita, falando, nah, isso aí não é problema nenhum, não. Mas ele acaba ajudando mesmo assim. Pai, me ajuda aqui! Hã? Me ajuda aqui! Cara do tanque, essa dublagem, velho. Minha nossa. E aí, com muito esforço, eles conseguem tirar um mendigo de lá. Só que o trem, ele tava chegando. E esses burros, ao invés de eles pularem com toda a força pro outro lado, não, eles resolviam correr na direção da próxima estação. Porque desse jeito o trem ele ia perdendo velocidade. Só que o trem não estava diminuindo de velocidade. E aí, eu não preciso explicar o que aconteceu com eles. Só que aí do nada eles paravam exatamente na mesma sala do começo. E lá dentro tinham outras pessoas. E aí esse velhinho de verde ele explicava que todo mundo ali estava morto. Mas o Kurono ficava se perguntando, se eu tô morto, como que eu tô respirando? E como que meu coração tá batendo? E o Kato ele percebia que ali era a torre de Tóquio. Do nada os caras foram parar em Tóquio, assim, de repente. E o carinha de terno aí, que era professor, ele explicava que eles não conseguiam interagir com nada naquele lugar. Nem tocar nas paredes eles conseguiam. Um tempo se passava e os seguranças da estação chegavam. Mas ali os corpos deles não estavam mais lá. Não existia nem sequer uma gota de sangue e todas as fotos e vídeos que capturavam eles simplesmente era como se não tivessem capturado nada. O que sobrou deles foi apenas os seus pertences. E aí, papo vai, papo vem, o Kurono e o Kato acabam conversando. O Kato falava que o Kurono tinha mudado muito desde a escola, falando que quando crianças o Kato se inspirava nele porque ele achava o Kurono muito foda.
Só que o colono nitidamente não respeitava o Kato e não tinha consideração nenhuma por ele. Só que daí, do nada, uma garota nua era digitalizada na frente do colono. Numa cena que eu não posso mostrar aqui porque é muito explícito. E o colono, ele é todo taradão, então ele pensa em fazer coisas com ela, mas ele não tem atitude, né? Só que esse cabo aí de rosa que tava no meio deles era um Yakuza, e ele pensa em fazer coisas com ela, forçadamente. E o Kato vendo isso e fala, não vou tolerar isso aqui não. E o Kato, inspirado no colono, vai lá e desce porrada no cara. Só que eles paravam quando o Gantz ele tocava uma musiquinha, meio que chamando por eles. O episódio 2 começa com todo mundo reunido de frente para aquela esfera negra, que lhes davam algumas instruções. A principal instrução era que eles deveriam eliminar um alienígena chamado Cebolinha. E é aqui que temos uma das cenas mais famosas do anime. Se não, a mais famosa. Gosta, cebolinha e amizade. Frase de impacto, se tiver cebolinha, sem problema. Mas que porra é assim? De repente, essa esfera negra meio que se abre, revelando ter armas ali dentro. Não só isso, mas um homem, que parecia estar dependendo daquela esfera. Eles também descobriam que haviam maletas com uniformes dentro, feitas especialmente sob medida para cada um ali de dentro. De repente, sem qualquer instrução, a esfera negra começava a contar 1 hora. E de repente todo mundo era teletransportado para uma rua. E aí os caras iam na direção da estação de metrô mais próxima, tipo, nossa, que perda de tempo. E esse carinha aí que já tava no jogo há mais tempo, ele fala o seguinte, aí rapaziada, vocês que não estão sabendo de nada é o seguinte, os alienígenas invadiram a Terra e a gente meio que foi mandado para matar eles. Obviamente ninguém acredita, mas ele diz que o governo tá pagando 10 milhões por alienígena morto. O que impressiona todo mundo, tipo, nossa, 10 milhões? Eles pensavam, tipo, dado o contexto da situação, deve ser verdade. Aí eles sacavam um mapa indicando a localização do alienígena. Os caras decidiam confiar nele e iam atrás do alienígena. E não demoravam muito pra achar. E aí davam de cara com o Cebolinha, rapaz, que tava comendo uma cebolinha. A cena então cortava pro velho de verde, que decide ir embora. Só que quando ele ultrapassava um certo limite, a cabeça do cara estourava, e eu não posso mostrar, obviamente, mostrando que havia um limite para os jogos, entre aspas. A cena volta então para o Cebolinha, e ele estava sendo confrontado pelo Yakuza, porque esse bicho ele só sabia falar Cebolinha, Cebolinha, você que é Cebolinha? E aí o Cebolinha ele fugia, porque ele não era um alienígena mau, ele não era tipo perigoso. E só que quando ele estava tentando escapar, meu Deus do céu, não, eu não vou nem falar, vê aí, vê aí. Cara, é inacreditável. Mas enfim, o Kato ele tenta ajudar o alienígena, só que o alienígena ele estava muito assustado, então ele saía correndo e os caras iam atrás dele. E quando eles conseguiam cercar o Cebolinha, eles acabavam disparando nele várias vezes. E acontece uma cena que eu não posso nem mostrar aqui, cara. E cara, dá muita pena do Cebolinha sendo torturado. E ele meio que implorando pra não fazerem isso, cara. É muito triste, é bem angustiante essa cena, viu? O Kato chegava no local e ele ficava muito puto, falando, pô, meu, vocês mataram um inocente, cara. Caramba, meu, vocês são sem coração mesmo, hein? E o loirinho aí com a voz do Goku falava, cala a boca, rapaz, esse bicho aí nem era humano. Só que quando eles matavam o pequenininho, quem aparecia pra cobrar era o grandão. O Cebolão, meu parceiro. E esse bicho aí, ele é muito mais forte que o Cebolinha. Tanto que ele leva de Vasco o Yakuza e o loirinho. O episódio 3 começa com todo mundo encarando o Cebolão, que sem paciência já matava o professor e o Yakuza. Porém o Yakuza não morria e dava uns pipocos no Cebolão. E aí caía duro no chão. Só que aquilo não foi o suficiente para matar o Cebolão. E aí só haviam sobrado os 3 patetas. Porém o Kato tentava dialogar com o Cebolão, dizendo que ele não queria fazer aquilo. Ele tentou ajudar o amigo dele. E aí de alguma forma o Cebolão estava dizendo alguma coisa. Ele parecia muito triste e com muita raiva, mas não dava para entender o que ele estava falando. O Kato até cogitava em matar o Cebolão, mas ele percebia que aquilo não era o certo, e aquilo iria contra a sua conduta.
Mas então o Cebolão tentava atacar o Cato e ele caía de onde eles estavam. E aí aconteceu do Cebolão correr atrás dos dois. Porém, chegava um momento que o Cebolão era atropelado, meu parceiro. Mas quando os caras iam ver, não tinha nada. O Corona até tentava conversar com um dos caras, mas o cara não escutava ele. Mas o cara conseguia ver que tinha uma pessoa transparente ali. Mas não dava nem tempo de pensar porque o Cebolão já acordava. Mas chegava um momento que o Corona e a outra mina lá chegavam em uma rua sem saída. E assim eles estavam cercados pelo Cebolão. Só que aí o Corona, ele tem uma ideia. Ele parte pra cima do Cebolão, consegue dibrar o cara para fazer com que ele perseguisse o Corona ao invés da mina. Aí depois a cena corta e nos mostrava o Cato. E ele tava bem, apesar de estar meio estribuchado no chão. O Cato escuta uns gritos e vê o Corona fugindo do Cebolão. E naquela situação desesperadora, ele vê uma escada. E assim como ele fazia na infância, ele resolve pular. Isso foi motivação suficiente para ativar os superpoderes do traje. Assim ele consegue pular muito alto numa cena legalzinha e cair sem se estribuchar no chão. E o Cebolão, pra não precisar descer tudo, o cara vai rolando escada abaixo, é sério. E aí eles ficam cara a cara de novo. E quando o Cebolão ia fazer alguma coisa com o Corona, o Cato aparece para ajudá-lo, dando mata-leão nele. E mais em uma cena que eu não posso mostrar, o Cebolão machuca o Cato gravemente. E o cara praticamente aceita seu destino, falando: "Ô Corona, eu vou morrer, mas eu quero que você se salve, que não sei o que, eu gosto muito de você, você é muito foda." Antes de continuarmos, eu só quero dizer que, até aqui, o anime ele não tá tão ruim assim. É claro que ele não tá mil maravilhas também, isso é óbvio, que tem muita conveniência, a montagem é uma bosta, a animação não é tão boa, os personagens não são bons, as cenas de ação são muito qualquer coisa, e o conceito do que é o Gantz é apresentado de uma forma muito porca, muito qualquer jeito. O Gantz é isso aí, tem que matar alienígena, 10 milhões por cada um, é isso, todo mundo aceita, todo mundo vai na lábia do cara e é isso aí. O jogo do Gantz, eu vou chamar assim, né, o jogo, né? O jogo do Gantz ele é apresentado de uma forma porca, mas até aqui ele tá aceitável, tá ok, não diga bom, mas tá ok. Continuando aqui. Vendo seu amigo naquela situação, ele se enche de fúria e motivação e ativa os superpoderes do traje mais uma vez. O Corona parte para cima do Cebolão e agora consegue rivalizar com ele, batendo de frente com o monstro. Porém agora restava um pouco tempo e o Corona tinha que fazer alguma coisa rápido. O Cebolão tentava revidar, mas ele não conseguia machucar o Corona. O jogo virou. E o Corona com muita raiva começa a descer o cacete no Cebolão. E tava apanhando de dar dó, viu? Só que chegou uma hora que o Cebolão começou a falar a língua deles, falando: "Me desculpa, me perdoe. Por favor, me perdoe." E aí o Corona hesitava e ia até o Cato, que falava: "Por favor, Corona, não faça mais isso." Porque o Cato ele percebia que aquilo tudo era doentio. Aqueles alienígenas não eram maus, mas eles estão sendo obrigados a matá-los. Por quê? Porque sim. E essa cena poderia ter um impacto muito maior se o Gantz fosse melhor apresentado. Se tudo o que aconteceu anteriormente tivesse um peso, mas aqui não tem peso nenhum. E essa cena ela não é ruim, eu não vejo nada de errado nela, pra falar a verdade, mas ela poderia ter sido muito melhor. Continuando, alguém aparecia e prendia o Cebolão. Era aquele maluco que explicou porcamente sobre o Gantz, e aparecia bem no estilo Predador. Aí ele falava: "Aí Corona, é o seguinte, a gente tá com pouco tempo, então você vai ter que matar o Cebolão." Aí o Corona ficava "Pô, matar o cara? Sério?" E aí ele responde: "Sim, é claro, você tá aqui pra isso, não tá?" O Corona aponta a arma pra ele, mas hesita em atirar. Ele não consegue depois de tudo aquilo que aconteceu. O quarto episódio já começa com aquele mesmo dilema entre matar o Cebolão ou não. E aí o carinha mais experiente começa a provocar o Corona, falando: "Eu sei que você gostou, Corona, eu sei que você gosta de ver pessoas morrendo, que não sei o que." Pra falar a verdade, uma briguinha bem besta, onde praticamente não dava em nada. Eu não sei como é no mangá, mas aqui ficou uma bosta.
O Kurono não quer matá-lo e o carinha ficava chamando ele de hipócrita, falando: ah, eu sei que você gostou quando você ganhou super força, desceu a porrada no bicho, eu sei que você achou legal. Mas novamente não dava em nada e o carinha usava uma arma diferente para tirar a vida do Cebolão. E aí depois o Kurono questiona: tá, e agora o que acontece? E o carinha mais experiente falava: não, agora a gente volta. Depois que isso tudo acabar, você volta pra casa e fica suave. E o Kurono fica tipo: o quê? Dá pra voltar? Como assim? Mas eu não tinha morrido? Ele também explicava que se você se machuca durante esses jogos, entre aspas, quando você volta pra sala, você volta inteiro, totalmente regenerado. Mas você precisa estar vivo. E ele até brincava falando: acho que seu amigo não vai mais voltar, hein? E depois disso ele começava a voltar pra sala de antes. Até o cachorro voltava. E quando todo mundo menos esperava, bum, o Kato voltava. Não sei como, mas ele voltou. Depois disso, o Gantz começava a contar os pontos. Cachorro 0 pontos, ficou abanando o rabo demais e com a língua pra fora. Peituda, não fez nada o jogo todo. Kato também 0 pontos e quase morreu. O Nishi ficou com 3 pontos porque ele não fez quase nada e só agiu no final. E o Kurono não ficou com nenhum ponto porque ele praticamente ficou de menino duro olhando pra menina. E quando o Nishi ia embora, o Kurono o impede, falando: ô, calma aí, mano, você deve respostas pra gente. E com o Kato cobrando junto, ele falava: tá bom, o que vocês querem saber? E o Kurono pergunta: tá, o que tá acontecendo aqui? Ele responde: eu não sei, nem tudo me foi revelado. Eu só sei que pessoas que eram para morrer vêm pra cá. Aí todo mundo vai pra esse jogo doentio do Gantz e todo mundo acabava morrendo, exceto vocês são os caras. E ele admitia que gostava disso, ele gostava desses jogos. E aí, através do Gantz, ele conseguia mostrar todo mundo que havia participado antes, e todo mundo também. Só que ele não estava revelando coisas o suficiente, e ainda falava que ele não estava nem aí para quem morria ou para quem vivia, ele só gostava daquele jogo. E quando o Kato ia cobrar ele ameaçava quebrar o braço do Kato, porque ele, melhor do que ninguém, sabe usar aquele traje. Só que o Kurono aponta a arma para ele falando: ó, solta meu amigo, senão tu morre. E ele também aproveitava para questionar sobre por que as pessoas não conseguiam ver ele, se eles estavam vivos. Ele disse que não sabe, ele só sabe que quando você está prestes a morrer, é como se você fosse digitalizado. As pessoas são enviadas por dados. Ou seja, o seu corpo verdadeiro morre e um novo corpo é digitalizado. E aí você é mandado para jogar o jogo do Gantz. É isso que ele sabe. E depois de uma cena, uma montagem, uma animação terrível, ele ficava invisível ao estilo Predador e se mandava. Aí depois a cena corta para mostrar um drama familiar do Kurono que é bem bosta e não agrega em nada. E no dia seguinte o Kurono acorda esperando que tudo aquilo fosse só um sonho maluco. Mas ele olhava pela TV todas as pessoas que morreram no Gantz. Inclusive a notícia do metrô onde 2 estudantes desapareceram após um acidente. E o traje na sua cadeira. Não era um sonho. O episódio 5 começa mostrando aquela notícia lá do metrô. E foi encontrado alguns pertences e tudo mais. E o Kurono ficava tipo: nossa, mas eu ainda tô vivo, tô sentindo tudo normal, então tá de boa. Ele olha para o traje e pensava: e se eu ir para a escola com ele? Aí depois a cena corta para um flashback e mostra ele saindo daquele prédio, em seguida pegando um táxi para voltar para casa. E quando levou a garota para casa dela, ela dizia que seu nome era Kei Kishimoto. Que focando nela, ela recebe uma ligação de sua mãe, dizendo que a própria Kishimoto tinha sido encontrada na banheira sangrando. No entanto, ela estava viva e no hospital. Porém, ela estava ali, no telefone, escutando tudo. E o flashback não tem um foco exato, porque ficava mostrando flashbacks dos 3 protagonistas, né? Porque a cena seguinte é o Kato junto com o irmãozinho dele, a qual eles moram de favor na casa da tia, que era uma completa babaca com eles. Mas isso não é o mais importante do episódio. Porque quando a cena foca no Kurono, mostra que esse amigo dele aí tava sofrendo bullying. E os caras, os valentão, tava cobrando uns 50 mil dele. E um desses valentões chegava no local, cobrando o cara. E ele falava: não, mano, eu não tenho dinheiro, foi mal, eu não consigo te pagar. Só que aí esse mesmo valentão falava: então faz o seguinte, se você passar a sua vez pro seu amigo, eu nunca mais vou te cobrar. Aí ele falava: aí Kurono, foi mal, cara. E o miserável traíra dava no pé. Passou-se um tempo e o Kurono era levado pro chefão dos valentão,
que falava: seguinte, Corona, agora tu tá com a dívida do teu amigo e você me deve 50 mil. Só que, naquele momento, chegava um grandão. E esse cara era meio que líder do clube de karatê. E os alunos dele estavam sendo cobrados por esse cara. E ele queria satisfação, né? E o Corona até pensava: aê, rapaz, chegou um grandão aqui pra me defender, tô de boa, tô de boa. Só que não dava bom não, porque o cara apanhava de dar dó, apanhava mesmo. Só que o anime não mostra como isso aconteceu, se os caras caiu matando em cima dele, ou se esse maluco aí é muito bom na porrada. Simplesmente mostrava ele apanhando, e é isso. Aí depois esse cara falava: ó, como eu tô irritado, agora tua dívida dobrou. Você me deve 100 mil até amanhã. Só que o Corona encarava, ele falava: ah, não vou pagar não, bicho. Ele tava com essa coragem toda porque ele tava com o traje, lembra? Só que aí o Corona começava a ser espancado. E enquanto ele estava sendo espancado, ele se lembrava da Kei Kishimoto e... bem... O que tá acontecendo com ele? O que foi? O que tá pegando? Eu não acredito, o cara tá de p*** duro. Isso era motivação suficiente para o traje lhe conceder super força e assim ele superar o valentão e de quebra espancar ele um pouquinho. Na verdade ele deu uma cabeçada nele e já era. E o episódio acaba com o Kurono se encontrando com a Kei que estava na sua casa? Como assim? E bem, o episódio 6 começa com a Kei entregando um caderninho para ele, porque ela tinha usado o uniforme dele e aí tinha caído, e ela veio devolver. E aí depois ela vai embora, só que ela para e pergunta se ela pode pelo menos entrar e tomar uma água, e o Kurono aceita. A cena corta então pra esse cara aí, um motoqueiro delinquente. E já vou logo avisando que esse episódio vai ficar picotando toda hora, ficar mostrando núcleos de diferentes personagens e tudo mais. Eu achei isso bem irritante. Voltamos pra casa do Kurono e ao invés dele dar água, ele dava chá. E depois de uma conversa aqui e ali, ela pergunta se ela pode comer. Ela vai lá e come toda a comida do cara. Aí depois ela fala: ah, obrigado pela comida, tchau, vou embora. Mas quando ela ia embora, ela voltava de novo. Aí eu não tô zoando. Ela perguntava: você pode criar um animal de estimação? Porque eu quero ser o seu bichinho de estimação. What? Aí o Kurono: claro que pode. E ela começa a meio que morar com o Kurono e ela vai tomar um banho depois disso. Aí depois disso a cena corta pra uma veinha que tava com o neto dela, uma cena inútil. Aí a cena corta pros motoqueiros que tava fazendo uma barulheira e chegava um cara cobrando eles, falando: ah, para de fazer barulho, vocês são uns merdas. E enquanto a Kishimoto tava tomando banho, o Kurono ia comprar umas coisas. E enquanto isso, ele tava tendo fantasias com ela. E depois de um monte de cena inútil que não agregou em nada pro episódio, a cena voltava pro Kishimoto e pro Kurono. E ela falava: nossa, mas você não tem colchonete pra eu dormir? Aí depois disso ela falava: ah, então não tem jeito, vou ter que dormir com você. É sério, ela falava isso. E o Kurono ficava: aê rapaz, aê, vai ter hoje, vai rolar. Aí depois eles iam deitar juntos. E depois de um tempinho, o Kurono falava: e aí, mas você não quer fazer não? Você não quer praticar sapecagens comigo? E ela literalmente fala: é sério, mas eu sou seu bichinho de estimação. Você não faria sapecagens com seu bichinho de estimação, né? Só que aí o Kurono ele falava o seguinte: ah, mas na infância eu tinha um cachorro e eu costumava abraçar e beijar ele. Aí a Kishimoto falava: ah, então tá bom. E ele começa a apalpar o corpo dela e eu não posso mostrar aqui, óbvio, né? Só que aí ela do nada começa a chorar e falava o seguinte: quando eu fui para aquela sala e eu voltei para casa, eu percebi que todas as minhas cicatrizes, desde a minha infância até alguns meses atrás, sumiram de repente. E minha mãe tinha ligado, falando que eu estava viva e estava no hospital, só que eu estava em casa e estava escutando tudo. Ou seja, já tem outra pessoa no meu lugar, uma cópia de mim. E eu não sei mais quem eu sou, eu não sei o que eu sou. E por esse motivo que eu tô aqui. Então não, eu não tô pronta para fazer essas coisas com você, me desculpe. E o episódio termina mostrando todos os núcleos, dando a entender que todos eles irão se encontrar uma hora. E no próximo episódio, possivelmente, eles vão se encontrar. E aqui vai um agradecimento especial para todos os membros deste canal. Vocês são uma verdadeira joia rara para mim, e eu agradeço de coração por estarem me ajudando. Torne-se você um membro também. Você terá acesso a vídeos antecipados como esse aí que está aparecendo,
Isto somente sendo um colaborador, e para os super colaboradores do canal, terão acesso a vídeos exclusivos, como também você vai ter acesso a emojis e outros tipos de interações especiais. Venha fazer parte do Seja Membro e vamos fazer a diferença. Beijinho.